Mas eu digo para você que você está liberto. Graças a Deus. Em Cristo Jesus. Graças a Deus. E tem pessoas que estão aqui fora, presas no pecado. Verdade. O pecado leva à morte. É. A morte eterna, não é só a morte na carne. Porque a morte na carne todos nós passaremos. Agora a morte eterna, ela é para aqueles que não andaram conforme a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui mais uma manhã para te adorar, para prestar culto de adoração ao único e verdadeiro Deus. Nós te damos graças por todas essas almas que o Senhor trouxe nesta manhã. Poderíamos ter ficado em casa, dormindo até mais tarde, ou fazendo outras coisas, mas o Senhor nos trouxe aqui para adorar, para receber a Tua palavra, para estarmos ajustados como o corpo de Cristo, no qual o Senhor é o cabeça. E esse corpo bem ajustado, em comunhão, faz parte do reino de Deus. Faz parte da promessa da vida eterna. Nós sabemos, Pai, que a cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis. Tanto financeira, quanto o sentimento no coração das pessoas. As pessoas estão cada vez mais insensíveis e já não tem mais amor em vossos corações, em seus corações. Por isso nós precisamos, Pai, nos apegar a Ti com todas as nossas forças, para que nós jamais venhamos a se desviar dos Teus caminhos. Mas que dia após dia, nada, absolutamente nada possa nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Santo, abre nossos corações para que venhamos a receber Tua palavra com sede, com fervor, sim, com fome de justiça. A justiça de Deus, não a justiça do homem que é falha. Abre nossos corações, Pai. Nos dá entendimento, discernimento, sabedoria na Tua palavra. Que somente o Senhor seja exaltado e engrandecido através de nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos edificar, venha nos sustentar em todo o tempo. E que todo o projeto de Satanás, todo o poder do inimigo, em nome de Jesus Cristo, venha cair por terra, venha ser neutralizado, venha ser banido dos nossos caminhos, da nossa vida, da nossa família, toda a armadilha, todo o laço que está sendo projetado pelo inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa casa, venha cair por terra mediante a autoridade que foi concedida ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, entrega as nossas vidas, cada uma das almas que aqui estão, aqueles que não puderam ouvir, nosso pastor Marlos, nossa pastora Ana Cristina, nas Tuas poderosas mãos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. É por isso que a gente faz o culto aqui. Como ela não pode ir até a igreja vem até ela. Mas Deus prepara tudo. Deus preparou tudo para que nós estivéssemos aqui essa manhã. Ela fica... Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Aleluia. Graças a Deus. É interessante esse hino, eu sempre costumo cantar esse hino antes do culto, porque é um hino bíblico. O que é um hino bíblico? É um hino que ele retrata a verdade. Porque nós chegamos diante de Cristo com as nossas vestes imundas. As vestes seria a nossa alma. Imunda no pecado, imunda na perdição. Você imagina quando a criança, né? Ela vai brincar e ela volta toda encardida. E aí a mãe pega a roupinha lá, né? Aí você tem que colocar de molho, porque não sai na primeira lavada. Tem que deixar de molho. Aí depois vai. Então o Senhor Jesus, no sangue dele, a nossa alma ela é lavada. A nossa alma é purificada. Então quando diz mais alvo que a neve,
Ele embranquece as nossas vestes, a nossa alma. O sangue dele é como se fosse o alvejante. O alvejante que tira a impureza. E ele pega aquela sujeira que é o nosso pecado e crava na cruz do Calvário. Crava na cruz. E nós passamos a ser, diante dos olhos de Deus, amigos de Deus. Filhos de Deus. Porque até então, quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, quando Deus queria colocar ali um lugar perfeito, um lugar bonito, um lugar de adoração. Mas aí o que aconteceu? O diabo estava ali presente. E o diabo sugeriu para Eva que viesse a pecar. E ela aceitou. E ainda ela trouxe o marido para junto do pecado. Então naquela ocasião, o pecado ele entrou no mundo. E juntamente com o pecado, entrou a morte. Então nós somos herdeiros de Adão no pecado, na carne. Mas o que tem a ver com Adão? Ele pecou, é problema dele. Às vezes a pessoa só quer participar da herança, né? Ela não quer participar das dívidas. E nós participamos tanto da herança quanto da dívida. Ninguém de nós escolhe o nosso nome. Não é verdade? Eu não escolhi meu nome. Minha mãe colocou lá no cartório. Vocês não escolheram o vosso nome. Então é dessa forma. Mas espera aí. A partir de um homem, entrou o pecado no mundo. Deus é injusto? Não. Porque a partir de um homem, todo o pecado é removido. É o Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Cheio de graça, de amor, de justiça. E todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, for batizado, será salvo. Glória a Deus. Então é interessante que Deus ele permite a doença, mas Ele manda juntamente o antídoto. Já pensou se Ele mandasse só a doença? Seria um Deus injusto, não é verdade? Já pensou se Ele permitisse entrar no reino de Deus aquele que serve e aquele que não serve? Ele seria injusto, não é verdade? Mas Deus ele é justo. Então Ele permite a doença, mas Ele dá um antídoto. Está aqui, ó, o antídoto. Está aqui a vacina. Está aqui a vacina. Você quer? Quero. Não, não quero. Então você não vai receber a cura. Então aquele que não recebe a vacina, que é, vamos colocar assim, a salvação eterna, ele vai continuar com essa doença na sua alma. E essa doença vai levá-lo para a morte eterna. Mas se eu aceito o antídoto, que é a conversão, que é se entregar a Deus, então eu sou salvo. Eu posso ser salvo. Ele nos dá essa condição de sermos salvos. Então cabe a nós escolher sim ou não. Deus ele é tão maravilhoso, porque assim, as pessoas perguntam, se Deus sabia que Satanás ele ia fazer tudo o que fez, se Deus sabia que Hitler ia matar mais de 6 milhões de judeus, por que ele permitiu tudo isso? Por que ele permite terremoto, enchente, morte? Nós tivemos óbito, foi hoje dia 19? 20 já? Então, a irmã Iriele, né? Tão nova, 29 anos, se eu não me engano, deixou 3 filhos, com o que nasceu e ela veio a óbito. Mas por que Deus permite tudo isso? Deus é injusto? Eu não posso acreditar que Deus é injusto. Senão a gente está aqui de bobeira, não é verdade? Só que tem coisas, meus irmãos, que nós só vamos entender quando estiver diante da face de Deus. E Ele vai nos dar a resposta. Então nós temos que fazer o quê? Crer. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que as coisas encobertas, ou seja, aquilo que Deus não revela para nós, como o caso da Iriele, por exemplo, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Quais são as reveladas? É o que eu disse agora. Deus, Ele permitiu o pecado entrar no mundo através de um homem. E através de um homem, a saber, Jesus Cristo encarnado, Ele nos dá o antídoto da salvação. Amém? Então, isso nos está revelado. Eu confessar, eu aceitar, eu ser batizado. Isso está revelado, está explícito na palavra, não tem como negar. Não tem como alguém falar, não, é diferente. Nós temos que ser batizados em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Isso está categórico. Não tenha dúvida. Então, isso é para todos.
Agora, coisas que estão encobertas. Jesus ele volta antes ou depois da grande tribulação? O milênio, ele vai acontecer mesmo, 1000 anos? Ou não é um período de 1000 anos mesmo? É um período assim, figurado? Nós não sabemos. Tem várias versões, tem várias interpretações, é verdade? Mas uma coisa eu sei, eu tenho que estar em comunhão com Deus, todo o tempo. Eu tenho que servir a Deus, porque se daqui um minutinho eu vier tombar, e o meu fôlego de vida, o meu não, né, o de Deus, voltar para Ele, eu não seja pego de surpresa, eu não seja pego despercebido. Porque às vezes a gente tem tantos sonhos, tantas coisas. O que vocês pensavam, você e Thiago, lá dentro, quando estavam presos? O que vocês mais pensavam? Não era liberdade? Estar fora dali? Não é verdade? E a gente estando nesse mundo, a gente que não está preso, a gente pensa o quê? Quer realizar tantas coisas, né? Quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu também tenho sonhos. Eu tenho desejo de construir lá no fundo de casa uma dica, um escritório. Eu tenho esse desejo. Todos nós somos movidos por algum desejo. Agora, o que não pode faltar em nossas vidas é a presença de Deus. Existe um lugar em nossos corações, em nossas vidas, que somente o Criador pode ocupar. Aquele que nos fez, aquele que nos permitiu estar aqui hoje. Existe um lugar que somente Ele pode preencher. Não é o dinheiro, não é a saúde, não é um amor, um príncipe encantado, não, somente Ele. Você pode ter todo o dinheiro desse mundo, toda a saúde desse mundo, você pode ter o melhor carro, você pode ter uma frota de carro, como aqueles sheiks árabes, tem coleção lá de mais de 1000 carros, Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari, mas se não tiver a presença de Deus, não está completo. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre, sempre. Então esse lugar em nossas vidas, em nossos corações, quando eu digo coração, irmãos, coração não é o músculo que bombeia sangue, tá? Coração é a nossa alma, o centro das nossas emoções, aquilo que identifica a nossa pessoa, aquilo que não vai morrer, aquilo que vai ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre, ou vai estar diante de Deus com os santos anjos adorando. Amém? Graças a Deus. Então, meus amados, é dessa forma. É dessa forma. Então nós temos que estar em comunhão com Deus. Você já parou para se perguntar qual o motivo de estar aqui hoje de manhã? Aí eu vim porque eu recebi um convite também. Mas o motivo de estarmos aqui é porque nós cremos em Deus que a Bíblia nos apresenta. É um Deus que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir Ele transformando nossas vidas. É interessante que as pessoas, eu como, às vezes como preletor, como ministro da palavra, em alguns lugares, eu percebo o olhar das pessoas. As pessoas que são mais alimentadas, que desenvolvem mais a fé, são aquelas que estão degustando cada palavra, porque a palavra é viva. E conforme eu vou degustando, como se fosse a minha comida preferida ali, eu vou me fortalecendo, eu vou me nutrindo. Existe, amados irmãos, uma grande diferença entre você sair de um culto alegre e você sair de um culto cheio do Espírito Santo. Eu não sei se todos conhecem como é que funciona. Existe uma glândula em nosso cérebro chamada hipófise. Essa glândula, ela produz e libera um neurotransmissor chamado endorfina. Quando a pessoa vai, por exemplo, numa igreja, aí canta, dança, pula, rola, se arrepia, se emociona, chora, mas não recebeu a palavra verdadeira, tá? Ela foi vítima de uma emoção que tocou o espírito dela, o espírito que seria a disposição dela. Hoje a gente saiu de casa com a disposição de adorar a Deus, amém? Então, essa emoção, ela atingiu o espírito dela, mas não atingiu a alma. Se não for a palavra viva, a palavra verdadeira, vai atingir o espírito. Então, ela vai estar naquele momento, emocionada, chorando, tal, vai até comunicar com os amigos, com os vizinhos, nossa, o culto foi tremendo, foi uma bênção. Mas passou aquela emoção, o que acontece? Volta tudo
muito a ver com a forma que estava. Ela continua com as mesmas atitudes. Ela continua com o mesmo pensamento. Não houve uma mudança de princípios, uma mudança de conduta. Não houve. Por quê? Foi só uma emoção. Quando a palavra ela vem do trono de Deus, vem pelo Espírito Santo, você se alimenta, por vários dias você está nutrido, você sente um amor incontrolável dentro de você, que você entende que não é próprio seu, vem de Deus. Por exemplo, no penúltimo culto na Itaúna, né, Deus me permitiu que eu ministrasse a palavra, mas a palavra é para mim também, porque eu sou um pecador, eu preciso receber a palavra. Então, qual ouvido está mais próximo da minha boca? O meu. Estou recebendo a palavra. Eu estou sendo corrigido também, porque a palavra não vem de mim, vem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando isso acontece, né, eu estou me alimentando, eu estou sendo transformado. E quando a palavra ela é verdadeira, por exemplo, naquele culto lá de Itaúna, semana retrasada, eu cheguei em casa, eu estava assim, ó, dando risada sozinho, sabe aquela vontade de abraçar as pessoas, ligar para as pessoas, assim, para que elas pudessem receber aquilo que eu estava recebendo? Então, eu fiquei por vários dias com esse sentimento. É o poder de Deus. É o poder de Deus que nos dá condições de vencer o pecado. Esse é o verdadeiro poder de Deus. Não é quando você arrepia, chora, rola ali, e depois você sai da igreja e está tudo a mesma coisa. Nossa, aí você vai pensar o quê? Mas será que Deus existe? Será que Deus virou as costas para mim? Eu ouvi o pastor Rodrigo Silva, arqueólogo, teólogo, ele dizer que o que falta, eu ouvi isso essa semana, o que falta nas pessoas não é cultura. Não é cultura. Mas o que está acontecendo é que estão recebendo uma cultura inútil. E não uma cultura que edifica. Qual que é a cultura inútil? Cultura inútil, meus amados irmãos, é aquilo que você absorve, mas não resulta em nada na sua vida, nas nossas vidas. Por exemplo, você fica pesquisando coisas na internet que só vão tomar o seu tempo. Você ficar usando a sua vida em coisas que não vão acrescentar em nada. Isso é cultura. A cultura útil é o que está acontecendo agora, nesse momento. Nós estamos sendo alimentados, na verdade, de Cristo. Nós vamos nos encher da presença de Deus. Nós vamos chegar em casa cheios dessa presença. Vamos compartilhar com a família, com o nosso ambiente familiar. E as pessoas que estiverem à nossa volta nessa semana, elas vão ser alimentadas por aquilo que nós recebemos hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu estava até comentando com o Nadu, vindo para cá, que nós somos o sal da terra. Amém? Não tem lugares que nós chegamos que parece que está sobrecarregado. Você entra num ambiente, pessoas que se aproximam de nós, parece que está tão sobrecarregada. É a falta de luz, é a falta de sal. Porque onde chegar o cristão, a presença do Espírito Santo nele, não é a presença dele, a presença do Espírito Santo nele dissipa as trevas. Dá sabor, o sal é para dar sabor. Às vezes acontece, né, de a pessoa fazer uma comida com pouco sal, parece que ficou meio insossa, meio... Mas quando está no pontinho certo, está tão gostoso, né, você digere assim, saboreando cada grãozinho de arroz, de feijão, né? Então, meus irmãos, exatamente isso, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, é para dar sabor. Onde o cristão chegar, cristão quer dizer seguidor de Cristo, aquele que vive para a glória de Deus. Então, onde o cristão chega, começa a dar sabor, porque as pessoas estão tão apegadas às coisas materiais que elas não conseguem enxergar as espirituais. Oi, Natália, graças a Deus, seja bem-vinda. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente vê muito isso aí em caminhão, né? Escrito em frase de caminhão. Só que existe um complemento aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, filho com F maiúsculo, que é o Senhor Jesus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura
ou por acaso, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O senhor pode pensar assim, mas Deus ele vai me conceder todas as coisas? Todas as coisas que não vão nos desviar da fé. Existem dois processos. O deserto, ele nos purifica, nos limpa, para que, se o Bruno, por exemplo, ele vai receber uma benção, ele almeja uma benção. Mas se ele receber no tempo que ele quer e não no tempo de Deus, ele pode se desviar dos caminhos de Deus. Eu já recebi, agora cai fora. Já aconteceu. Agora, existe o tempo de Deus, que ele prepara o Bruno para estar firme. Prepara o Bruno para estar firme, para quando ele receber, ele não se desviar, porque ele está preparado. O coração dele não vai se desviar. Então existe esse processo aqui na terra, de passar pelo deserto, e existe o processo de passar pelo deserto para alcançar a salvação eterna. Porque aqui nós vamos passar aflição, aqui nós vamos chorar, aqui nós vamos gemer. A Bíblia diz, no mundo passar as aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. E se Jesus está em nossas vidas, nós somos vencedores. Sobre o pecado, sobre tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém? Graças a Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, olha só a colocação de Paulo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Resumindo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu já vejo esse irmão transformado, Pai. Eu já vejo pela fé esse irmão transformado. Esse irmão te serve, Pai Santo, derrama sobre eles a virtude do teu poder, a direção do Espírito Santo, o pão da família, Pai, na tua presença. Santo Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, enche ela da tua presença, do teu dai de forças. Dá, Senhor, discernimento na tua palavra, sabedoria. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui como corpo de Cristo, porque ainda o Senhor vive e reina em nossas vidas. Aleluia, Senhor. Nós agradecemos por cada alma que o Senhor trouxe aqui nesta manhã para te buscar, para aprender mais através da tua palavra, para estar em comunhão com o corpo de Cristo. Nós sabemos que esse mundo não tem nada de bom para oferecer e que o nosso galardão, a nossa recompensa está em Ti, não está nesse mundo. Nós não queremos reconhecimento desse mundo, nós queremos estar em comunhão contigo. Nós queremos estar fortalecidos em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que podem dizer amém. Graças a Deus. Amém? Tudo Deus está encerrado. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.